que não deixando de ser problemas, ainda não são as maiores emergências do Brasil. Portanto, ser pessimista no Brasil é não conhecer o Brasil. Mas, francamente, ser otimista no Brasil hoje é ser desinformado. Porque nós estamos rachados como duas grandes bandas, felizmente são bandas pequenas. 29% nas últimas pesquisas aceitam que o Lula bata em Jesus, chame Jesus de palavrão, persiga miserável e está tudo bem, relativiza, passa pano, é o gado lulopetista. E, terrivelmente, 25% do povo brasileiro também não quer nem saber se o Bolsonaro roubou as joias do Brasil, se levou milhares de pessoas ao genocídio da nossa Covid, também passam pano, relativizam e explicam. Mas isso ainda deixa quase metade de nós, né, com a possibilidade de nos livrar. Não que a gente não respeite esses dois grupos, apenas eles estão cegos, eles não querem ver, e é melhor a gente começar por nós que já estamos vendo, né? Enfim, depois a gente traduz isso eleitoralmente, será que apareça alguém aí mais capaz de nos unir? Porém, ser otimista nesse país hoje é ser completamente desinformado. E isso nos remete à primeira grande bloco da newsletter, que é a nossa questão da economia, né, Gisele? Eu posso te interromper um segundinho? Deve, sempre. Teve um problema no YouTube e eles quer dizer, acho que eles estão começando a acompanhar agora, não é isso, Aíncia? Enfim, acho que vale só dar que eu faço? Para quem entrou agora no YouTube, vamos lá, Ciro. Desculpa a nossa falha, nós estamos começando uma nova etapa, né? Estamos em duas plataformas, a primeira hora, todo mundo vai assistir, a primeira meia hora, quero dizer, vou corrigir, na primeira meia hora, todo mundo vai assistir e participar no YouTube e na plataforma Hotmart. A segunda meia hora nós vamos dedicar apenas aos assinantes. E você pode ser assinante imediatamente. Ajude a financiar essa corrente de opinião que nós queremos dar ao Brasil, para que a gente se livre dessas polarizações estéreis, para que tudo mude, para que nada mude, tudo continue como está. Então, nós estamos dizendo aqui que ser otimista no Brasil hoje é ser desinformado, ser pessimista é desconhecer nossa força. A newsletter Brasil Desvendado propõe tratar da realidade, com independência, com números, e fazendo aquela eterna aposta que eu quero fazer, ainda que eu me arrebente, ainda que eu, enfim, me engane, que eu sofra decepções, não interessa. A minha aposta é na sua inteligência, meu Brasil brasileiro. Na aposta dos brasileiros independentes, livres, que são capazes de entender as coisas e não são gado nem de um, nem gado do outro. Ô, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu escrevi isso na última newsletter, pensando nessas maluquices que a gente assiste no Brasil. 1 de cada 5 brasileiros, numa pesquisa recente, afirmou que acredita que a Terra é plana. Aí a gente entende como é que o conceito sustenta na política essa polarização imbecil entre despreparados, ignorantes e corruptos que, infelizmente, dominaram a política brasileira. Na newsletter, como eu falei, a gente fala de economia, fala de política e traz fatos, assuntos tabus, que você não vai ler na grande mídia. Então, na questão da economia, eu vou repetir para vocês um pouco o que é a tese. O Brasil, nesse momento, está experimentando um absolutamente discreto número de crescimento econômico. Surpreendentemente, apesar de termos a taxa de juros mais alta do mundo, a economia hoje tende a crescer para próximo de 3%. E isso é muito bom, porque estamos crescendo aí há 40 anos, 2,3%. Nós vamos chegar a 2,7%, 2,8%, perto de 3%. Portanto, está bom, mas está ruim. Sabe por quê? Porque se nós crescermos nessa fração, com a nossa população ainda crescendo, 1.700.000, 1.800.000 brasileiros por ano, nós vamos praticamente continuar a mesma pobreza por cabeça. E as mesmas perversões terríveis. Eu tenho um gráfico que já foi trazido para vocês, porque é a base, né? Depois de 5 governos do PT, sim, lembrando, esse é o 5º governo do PT, um partido importante do Brasil, mas que tem um líder só, portanto é absolutamente justo, razoável, honesto, não é uma coisa desonesta, que nós procuremos comparar o discurso, a retórica, a promessa do PT com a realidade que nós temos hoje no Brasil, no 5º governo do PT. Nós só temos 35 anos de democracia. Se nós tomássemos, né, os 5 governos que o PT fez, não completou isso ainda agora, e o da Dilma foi interrompida, nós estamos falando de 20 anos dos 35, sendo que o modelo é o mesmo que o Fernando Henrique implantou. Vejam como está a situação da fome no Brasil hoje, né?
quando nós começamos a escrever. Temos um slide aí, o pessoal da técnica, se puder, me ajuda. É o gráfico 1, está aqui. Isso é uma informação da ONU que sai na primeira newsletter, a newsletter Brasil Desvendado número 1. Informação da ONU, reproduzida aqui no G1. Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E 70,3 milhões estão em insegurança alimentar. Dados da ONU, onde o nosso presidente Lula hoje esteve, fez um discurso mais do que notório, brilhante. Se eu pudesse bater palmas de pé, eu bateria palmas de pé para o discurso. Não tem uma nota destoante, não tem um traço de incoerência, mesmo as grandes baboseiras que o Lula aqui e ali disse. É um discurso escrito, muito bem preparado, dá para ver ali o estilo do Celso Amorim, que é um belo de um diplomata que hoje, aposentado, ajuda o Lula na construção disso. O grande problema do Lula é que esse discurso impecável, que eu aplaudiria de pé, não guarda nenhuma coerência com a prática dele aqui dentro. E isso é o que a nossa Brasil Desvendado vai sempre mostrar. Na economia, vamos nos aproximar de crescer 3 pontos, mas já no ano que vem, a probabilidade da gente descer para 1,5, para menos de 2, já está praticamente apalavrada. Por quê? Porque o nosso problema não é Chico, Maria, Manuel, Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro ou Fernando Henrique. O nosso problema é o modelo. O modelo é bom, e a gente vai sempre na Brasil dizendo, não deixa eu voar demais não, Gisele, porque você também fiscaliza. O modelo brasileiro foi implantado pelo Fernando Henrique. E esse modelo, basicamente, é o seguinte: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central e política de preços da Petrobras são os 2 últimos. O Fernando Henrique implantou os 3 primeiros e os 2 últimos foram implantados pelo Michel Temer e adaptados pelo Lula. São a mesma política, que é o modelo como é que você organiza as coisas. Então, repare, se este modelo produziu ciclos de crescimento insustentável, cuja média é de 2,3% em 30 anos, e na última década, 2021, 2011, foi a 0 pela primeira vez, próximo de 0, para ficar bem específico, não é problema de Chico, Maria ou Manel, porque a conversa é completamente diferente. Nós fomos para a luta agora, uma eleição nacional marcada por ódios extremos, paixões extremadas, e você, se descesse um marciano aqui hoje, não é? Nós estamos em setembro, se ele visse o que aconteceu em setembro do ano passado e chegasse hoje, ele não ia acreditar no que viu. O presidente da Câmara dos Deputados é o mesmo do governo passado, feito acordo com o governo passado e acordo com o Lula. O grande líder, Arthur Lira, do Centrão, que é essa banda fisiológica, clientelista e boa parte corrupta do parlamento brasileiro. Está mandando e desmandando. A base disso, na política, orçamento secreto, emenda do relator, que o Supremo Tribunal revogou e o Lula restaurou. Aliás, o Lula está batendo o recorde de liberação de dinheiro, já são mais de 21 bilhões de reais liberados de dinheiro jogado para cima, sem ter efeito, consequência nenhuma na vida de ninguém, enquanto as universidades estão claudicando com falta de custeio. Enfim, é um desastre completo. O Marciano olhou para o Senado, o presidente é o mesmo. Felizmente, um homem de gabarito, uma pessoa muito equilibrada, embora seja ali obrigado a fazer certas homenagens, como essas recentes agora, de querer introduzir na pauta do Senado assuntos que não são relevantes para a emergência brasileira em matéria de costumes. Depois você, o Marciano, olha para o Banco Central, não é para olhar a economia, então olhar a política, mais ou menos está tudo igual. Quando vai olhar para a economia, o presidente do Banco Central do Brasil é o mesmo do Bolsonaro, nomeado pelo Bolsonaro. Aí a turma do PT, a turma de passar pano, mas não sei o que, Estatuto da Autonomia do Banco Central. A nossa newsletter mostra que, pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 179, é responsabilidade do presidente da República demitir a diretoria do Banco Central se ela não cumprir, ou seja, essa autonomia é de Araque. Claro que tem que ter um ritual. Qual é o ritual? A newsletter esclareceu. Por esse artigo da lei, o Conselho Monetário Nacional provoca o presidente da República. Quem é o Conselho Monetário Nacional? 2 ministros da confiança do Lula, Simone Tebet e Haddad, e o presidente do Banco Central, que seria voto minoritário. Mas o problema é que a retórica do Lula falando mal do Banco Central dele mesmo não guarda a menor coerência, porque o Lula já nomeou 2 diretores. Um deles simplesmente é banqueiro.
é o Galípolo, né? Banqueiro. Então, ou seja, o Lula fala mal do Banco Central dele mesmo e nomeia o próprio Banco Central. Bom, aqui está a economia, o modelo é o mesmo e é muito improvável que o modelo, sendo o mesmo, o efeito, o resultado seja diferente daquilo que nós já assistimos. Não é? O que é que nós assistimos sob o ponto de vista do povão? Do povão é assim, ó, nós estamos hoje com mais da metade, pouco mais da metade de toda a força de trabalho do Brasil, ou no desalento, ou seja, desistiram de procurar emprego, 4 de cada 100 brasileiros, 4% da nossa população, de tanta decepção, de tanta porta fechada, ou porque nem sequer tem o dinheiro para pagar passagem de ônibus, para ir bater de porta em porta atrás de emprego, desistiu. O IBGE não bota isso na categoria desempregado, bota na categoria desalento. Você tem 8%, 7,9% de desemprego aberto, ou seja, de cada 100 brasileiros, 8 quase estão no desemprego aberto, ou seja, procurando emprego e não conseguindo trabalhar, e mais de 50 milhões de brasileiros, não, mais de 70 milhões de brasileiros estão na mais selvagem informalidade. Vamos entender o que é informalidade, embora quem esteja nos ouvindo já saiba, não é? A gente esclarece. Informalidade, sabe o que é? É uma jornada diária dos trabalhadores brasileiros que não têm carteira assinada, nem nada, nem proteção de coisa nenhuma, que estão em Uber, que estão como entregador de aplicativo, etc., etc. A jornada de trabalho deles passa de 70 horas por semana. Quem está protegido pela lei, pelas regras do direito do trabalho aqui no mundo, trabalha 44 horas no Brasil, 40 horas nos Estados Unidos, 36 horas na Alemanha, só para vocês terem uma ideia. Aqui trabalha-se 70 horas semanais. Não tem direito a salário mínimo. Não tem direito a salário mínimo, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito ao fim de semana remunerado. Para ir orar no templo, para ir rezar na igreja, não tem direito ao fim de semana remunerado, para confraternizar com os filhos, não tem direito a férias, trabalha de sol a sol 365 por dia, ou não leva o de comer para casa. E mais grave para o meu coração, não é possível que a gente não acorde uma hora dessa para isso. Nós estamos mandando para a velhice 50 milhões de pessoas que não terão proteção de nenhuma cobertura previdenciária, de aposentadoria nenhuma. O Brasil vai ser um universo de idosos miseráveis, que já estão começando a viver na rua, pelo Brasil lá fora, quando chega o calor, como vai agora o calor extremo, nem água tem para beber, água potável, quando passa o frio, como passaram agora, morrem de frio nas praças de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou do Paraná. Veja, onde o frio é mais perverso nessa quadra. Isso tudo, sabe, foi produzido pela política brasileira. E fora da política não tem saída. Então vamos para a política. Vamos para a política, Gisele? Ou deixa essa peste para lá? Vamos, não. Enfim, tudo, a política é a vida, tudo é política. Né? Mas eu tenho tanta vontade de largar esse negócio. Hein? Não, largo não. É assim, na política, o que a nossa newsletter está procurando demonstrar. Como é que vai o tempo aí? Tranquilinho. Vai lá. Tranquilo? Então, na política, como a nossa newsletter está querendo demonstrar, nós estamos fazendo uma provocação. Eu faço uma provocação que não é o Centrão que está aderindo ao Lula. É o Lula e o governo dele que estão aderindo ao Centrão. Mas isso não é cinismo. Isso é dor. E é medo, porque... Medo não, certeza amedrontada, de novo, de que se repete aquelas práticas todas que deram nas crises que nós já assistimos, por que nós não devemos esperar o mesmo resultado? Então, repare, nós agora temos notícia da demissão da Ana Moser. Ana Moser é a nossa campeã, nossa campeã. É uma pessoa que o Brasil, por unanimidade, admirava e admira, e que revelou, para além de ser um atleta extraordinário, uma liderança da categoria, uma liderança do mundo dos esportes, que é uma ferramenta de educação, sem a qual, não estou falando de esporte de alto rendimento, mas você só tem esporte de alto rendimento quando o esporte é uma prática massiva associada à educação, com essa ronda das drogas, essa perigosíssima, não é, o cerco da garotada pelas mídias eletrônicas, pelo tempo de tela, por ficar cutucando o celular, cutucando o tablet e tal, que me preocupa muito, a grande saída é o esporte. As gerações que estão aí nas periferias, assediadas pela ronda do tráfico de droga, das facções criminosas, também é uma grande, fortíssima saída é o esporte. Pois bem, um assunto dessa relevância, dessa centralidade,
a gente acredita. Então, o Lula nomeia uma mulher, a Ana Moser, uma campeã, uma expert do setor, conhece tudo da área, gerou um entusiasmo no setor, em todo mundo e tal, por ser mulher, por ser atleta de grande êxito, por ser uma pessoa que domina o assunto, por ter liderança, vamos dizer, na categoria dos esportistas de alto rendimento, mas com irradiação para tudo quanto é de profissional de educação física, etc., 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 do Brasil afora. Estreia botando determinados pingos nos is, dizendo que não considera, como eu também não considero, que o esporte, que o jogo eletrônico e tal é esporte. Claro que é uma coisa importante, é outra coisa, já me viram aqui defendendo, quando eu até tinha uma plataforma chamada Ciro Games, isso é um outro setor, mas esporte é outra coisa, é que exige aprimoramento físico, condicionamento físico, etc., etc., pelo menos na correta polêmica que a Ana Moser colocou. Pois bem, agora, meu irmão, o Lula demite com requintes de crueldade uma pessoa a quem uma semana atrás ele tinha dito que ia ficar. Ela estava quieta no lugar dela, foi chamada para entrar nesse universo que já é em si meio esquisito, meio podre, para ficar em palavras moderadas, e aí demite cruelmente para nomear um bolsonarista fanático de carteirinha, que não entende absolutamente P nenhuma de esporte, e já entrou exigindo para adoçar o caldo, para adoçar e jogar na nossa cara que a roubalheira, a fisiologia, o clientelismo são mesmo a grande prática dominante em todos os governos, e no do Lula também, manda criar uma secretaria da jogatina, Gisele. Tu viu, né? Secretaria da jogatina. Sabe esse negócio que vocês estão vendo na televisão? Aposta aqui, aposta acolá, não sei o que lá, bete, não sei o que lá, bete e tal, aposta disso, aposta daquilo. Pois bem, vão criar uma secretaria e o Haddad está criando um imposto para cobrar da jogatina, de aposta e de cassino, jogo de azar, cassino eletrônico. Vai ficar no Ministério do Esporte. Olha aqui, rapaziada. De repente, agora, no governo Lula, que acabou de fazer uma belíssima fala nas Nações Unidas, no Brasil, jogatina, jogo de azar e aposta em futebol com manipulação de resultado é do Ministério do Esporte. É assim. Então, a política brasileira está repetindo aquilo mesmo que deu as seguintes consequências. Veja lá, preste bem atenção junto comigo. Nós redemocratizamos o Brasil e tivemos a primeira eleição nacional em 1989. Também, meu povo, vamos devagar. Quem semeia vento, colhe tempestade. Naquela eleição, vou ler, a nossa newsletter lembra, você tinha Aureliano Chaves pela direita, um homem de bem, honrado, sério, tinha sido governador de Minas Gerais. Você tinha o candidato Ulisses Guimarães, um camarada que tinha uma biografia extensa. Você tinha Leonel de Moura Brizola, essa figura extraordinária do socialismo, com o olhar do Brasil, do trabalhismo, que é... Passa para cá, eu quero mudar para a câmera aqui. Então, quando ele quiser, muda para cá. Pronto. Tá. Aqui, então, eu estava dizendo, você tinha, nas eleições de 89, você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Aureliano Chaves, tinha Leonel Brizola, você tinha Mário Covas, um estadista, que depois veio a ser governador de São Paulo. E você, meu irmão, nós, né? Eu digo você porque eu não estava nessa, eu não escolhi, não. Você escolheu o Collor. Quer dizer, a maioria do povo brasileiro escolheu o Collor. E aí, vamos lá, voltando à tese que eu quero mostrar que é o problema de modelo político. Modelo econômico errado, dá naquilo que deu. Miséria, pobreza, informalidade, atraso. O Brasil está levando uma surra da comunidade internacional nesses anos todos em matéria de desenvolvimento. A nossa newsletter mostra isso. Veja bem, a China, em 1980, voltando um pouco para a economia, era 6 vezes a produção industrial do Brasil. 6 vezes. Hoje, com a mesma situação global e crise de petróleo ou não sei o que e tal, a China é quase 20 vezes maior do que o Brasil. O que a China tem que nós não temos, a não ser uma política que eu não quero imitar, mas é uma economia política, um modelo de organizar como é que se cobra imposto, como é que se aplica imposto, qual a aposta que você faz em educação, qual a aposta que você faz em ciência e tecnologia, qual é a ênfase que você dá em infraestrutura, e aí você organiza as energias e produz desenvolvimento. No Brasil, zero. Tudo aqui é para produzir excedentes, para jogar no saco sem fundo da especulação financeira. E na política, diga. Vou te interromper um pouquinho, só para dizer que tem mais de 4 mil pessoas assistindo agora ao vivo, em todas as redes, tá? E olha, vale lembrar a todos que quem
ainda não assinou, é só entrar no site cirogomes.com.br, que já vai liberar a live inteira até o final hoje, e você vai poder assistir, acompanhar todas as edições, as 10 edições da newsletter que o Ciro fez nos últimos meses. Eu passo a semana trabalhando, eu tenho uma equipe me ajudando, eu aprofundo a pesquisa, eu trago números, eu tento ao máximo me proteger das minhas emoções, sabe, das minhas decepções, das minhas frustrações, dos meus entusiasmos, das minhas machucaduras, das minhas cicatrizes, para fazer isso, criar uma corrente de opinião, instrumentalizar você, para que você, com a sua inteligência, faça da política o que você achar que deve. E essa equipe toda eu quero agradecer hoje. A Ínsia está aqui conosco, o Rodolfo está aqui, o Vicente está lá em São Paulo, o João Santana continua me ajudando voluntariamente. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Um beijo para a Mônica, para o João. Tenho sim aqui, vou falar. Antônio Alves de Vasconcelos Filho. Ciro, nas últimas newsletters você chamou a atenção para o caso das Americanas. Qual a sua avaliação sobre o papel da CVM? Temos uma autarquia cooptada? Sem nenhuma dúvida. Mas então, a estrutura da newsletter, eu vou responder. É isso. A gente examina editorialmente o que está acontecendo na grande questão, estabelece um olhar sobre a economia. Nós mostramos pioneiramente no Brasil, teve uma onda de euforia. Você lembra? O Brasil fez uma reforma tributária e tal, todo mundo, a grande imprensa fez. E aí a nossa newsletter sozinha disse, não tem reforma tributária nenhuma. O que aconteceu aí foi um princípio de conversa correto, a propósito, de melhorar, de racionalizar a tributação sobre o consumo, mas não tem nenhuma iniciativa sobre a questão da regressividade do sistema tributário brasileiro, que é cobrar mais de quem ganha menos, cobrar menos de quem ganha mais. E aí está todo mundo vendo, não tem reforma tributária nenhuma, está lá atolada no Senado, as confusões aumentando, porque, só para vocês terem uma ideia, e a nossa newsletter avisou, já a partir de julho, o ISS, que é o tributo dos serviços, nessa brincadeira que estão fazendo lá, se a gente não cuidar, vai ter um problema sério. A alíquota máxima, que é de 5%, vai explodir para 27%. E a alíquota do IVA brasileiro vai nascer a maior do mundo. Também foi pioneiramente dito pela nossa newsletter. E aí, um mês depois, 2 meses depois, lá vem a turma, não é bem assim, tal. A outra é o tal do teto de gastos do PT, que eles deram o nome de geringonça fiscal. Não, geringonça não, arcabouço fiscal. Veja bem, equilibrar as contas, isso é uma coisa da minha vida. Qualquer família ou nação que gasta indefinidamente mais do que recebe, mais do que ganha, e faz disso uma vida, uma prática eterna, vai para o endividamento, vai se ferrar. E o Brasil está literalmente ferrado, embora aquela palavra que a gente costuma dizer no bar aqui não deva se dizer, por respeito às crianças na sala, mas o Brasil vai nascer, se nascer, a pior alíquota do mundo. Por quê? Porque nós mentimos para o povo, eles mentiram, e eu dizia também, cansei de avisar que tinha sido feita uma reforma previdenciária e, na verdade, deixaram o PIS/COFINS agora fora, que é um elemento importante de financiamento da Previdência. Na hora que você vai fazer uma reforma tributária só do setor de consumo, o ICMS novo, o IVA novo no Brasil vai ter que nascer indenizando o PIS/COFINS. E aí já viu, nasce com 27%, 28% e contando. O teto de gasto equilíbrio ok. Só o que eles estão fazendo? A maior despesa brasileira esse ano, quase 700 bilhões de reais, fora do teto de gasto do Michel Temer, fora do teto de gasto do PT. O que está no gasto do controle de gasto do Michel Temer? Saúde, educação, investimento, infraestrutura, segurança pública. O que está no teto de gasto do PT? Saúde, educação, etc, etc. É melhorzinho um pouco, mas é um filho bastardo, para não dizer aquele outro nome também que rima com fruta, o teto de gastos do PT, que chama... não pode, não, nem assim, traduzindo... Na newsletter eu falo, por exemplo, que eles estavam... Eu estou leve. É porque você tirou o peso das costas, e eu sei que você tirou o peso das costas. Agora você vai falar, continuar falando a verdade. Eu não quero mais representar ninguém. É impressionante que eu vou comentar aqui, você falou agora, nós mentimos. Aí eu olho assim, é porque você acredita tanto na política ainda, de alguma forma, que você, mesmo não estando nada perto disso, você ainda fala assim. Eu não acredito nada mais na política brasileira, mas a gente precisa da política, porque fora dela não tem saída. O único fator instável, o único fator que é você, é o povo um dia desse acordar
e acabar com essa grande impostura que está aí. Mas não posso deixar nosso... Não, na verdade é o seguinte, o que eu estou falando é que você tem que separar os políticos os políticos não são uma coisa só. Não? É por isso que as pessoas, política é tudo igual, enfim, eu achei estranho, no começo, lá, alguns 7 anos atrás, a gente andando, aí vinha alguma pessoa e falava alguma coisa, os políticos são todos iguais. Não são mesmo. Então, não se bote, por favor, nunca mais na mesma turma, porque você não faz parte disso. A categoria está mal cheirosa, a categoria está podre. Mas eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero só dizer que eu sempre fui coerente com o que eu falo. Não é melhor, é muito diferente. Eu sou completamente diferente. Enfim, mas vamos lá. Então, repare, nessa questão das lojas americanas, é o outro vetor da newsletter. Então, o primeiro é examinar a questão econômica, o segundo é examinar a questão política do Brasil, semana a semana, mas o terceiro vetor é trazer para o conhecimento daqueles que assinam a minha newsletter o conhecimento daquilo que, sendo grave, sendo importante, por ser muita gente poderosa, os encarregados, os responsáveis, somem. Então, um ladrão de galinha no Brasil vai em horário nobre para a televisão, mostra a cara e tal, e não sei o que e tal. E a corrupção dos políticos, todo mundo esculhamba e tal. Mas o Brasil é um país que não há igual no mundo, em que tem ali 20 pessoas, escute o que eu estou lhe dizendo, eu conheço todos 20. 20 pessoas que jantam em São Paulo, jantam no Rio de Janeiro, e dizem da vida e da morte do país. E estes não têm limite para o que eles podem fazer. Então, o caso das americanas, eu trouxe. Por quê? Porque a mídia sumiu. E como é que não podia sumir? Não pode sumir por 2 razões. Uma particular do assunto e a outra geral. Particular do assunto. Deixa eu dar os números para vocês aqui, que estão todos na newsletter. Veja bem. As lojas americanas é o maior escândalo, o maior estelionato, a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. E olha que o capitalismo brasileiro é caracterizado pelo escândalo e pela roubalheira. Pois bem, este é o maior da história. E é um dos maiores do mundo. Eu sou um cara viajado, sei como é que as vidas é. Conheço os números da mais extensa crise da história do capitalismo mundial, que é a crise de 2008, em termos de valores, não é? Embora a crise de 29 tenha sido mais extensa, mais explosiva, mas essa crise... Pois bem, se você pegar os valores envolvidos na crise de 2008 nos Estados Unidos, o escândalo das americanas está ali no top 10. Está entre os 10 maiores. Sabe por quê? Pelo valor. Sabe qual é o valor? 40 bilhões com B de bola de reais. 20 bilhões de fraude na contabilidade e 20 bilhões de calote nos 9 mil e tantos credores. Eu tenho o número exato na newsletter, porque eu caprichei, sabe? Eu li mais de 190 páginas de relatórios para entender a fraude, explicá-la e identificar os caminhos que certamente poderiam, se houver uma repercussão maior, depende de você, tirar as autoridades do caminho. A primeira é a CVM. Eu li o depoimento do presidente da CVM do Lula agora. É chocante. O cara passou 1 hora ou 2 horas falando nada. Sabe esse tratamento cortês, correto, afim com a lei que a população tem nas delegacias de polícia? Ou chega lá nos empurrões, no safanão, na tortura, etc., delegacias de polícia fora? Pois bem, nada disso foi parecido. O cara ali falando da presunção de inocência, a asseguração do interlocutório, vamos apurar, estamos apurando, então, zero adjetivo, nada, e nenhuma providência foi tomada. Então, a primeira razão é que o tamanho do escândalo é esse, 40 bilhões de buraco, quase 10 mil credores lesados, vão à falência. Dependendo das manipulações que os grandões estão fazendo, na Justiça do Rio de Janeiro, na recuperação judicial, já cheia de incidentes esquisitos, que caracterizam pouco respeito à lei, à decência, sabe, tráfico de influência, está tudo ali. É absolutamente chocante a conduta mafiosa dos envolvidos no assunto. Pois bem, são quase 10 mil credores que, se ficarem para trás na lista de pagamento, não vão receber nada e vão quebrar. Pois bem, 10 mil credores, 150 mil acionistas minoritários. 150 mil acionistas minoritários, considerando como um fundo de pensão dos professores dos Estados Unidos. Considerando um acionista minoritário, um fundo de pensão que tem 30 mil, 40 mil, 50 mil. Nós estamos falando aí
ainda contando de muitas, centenas de milhares de pessoas lesadas. Quando o escândalo, na véspera do escândalo explodir, essa gente tinha botado sua pequena poupança numa ação que valia R$ 33 quase. Quando acabou, essa ação estava valendo menos de R$ 2. Percebe? E aí nós mostramos isso. Então está lesado o consumidor, está lesado o credor, está lesado o acionista minoritário, está lesado o mercado de capitais. Essa é a ordem pública no assunto. E a nossa newsletter explica. O mercado de capitais é o mercado mais importante que existe no mundo hoje. Especialmente no Brasil, onde o juro é inviável, esse mercado de capitais funciona assim. Em vez de você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança sem produzir um pão, sem gerar um emprego, o poupador médio americano, o poupador médio ou pequeno da Europa, bota a sua poupança no mercado de capitais e o seu dinheiro vai financiar a expansão da economia real, a indústria, o comércio, os serviços, a inovação tecnológica, e o lucro remunera o poupador mais do que o juro da caderneta de poupança, por exemplo. E isso é o que explica a pujança das economias, é o financiamento que não está obrigado à garantia, que não está obrigado a coisa. Mas para isso funcionar tem que ter confiança. E a confiança só vem com duas pernas. Uma, regulação firme, e dois, punição para as fraudes. Pois bem, os cavalheiros Jorge Paulo Lema, sim, a nossa newsletter dá o nome aos bois, Jorge Paulo Lema, Teles e Beto Sicupira fizeram um desserviço, destruíram a confiança mínima que alguém pode ter no sistema de poupança popular associado ao investimento produtivo. Por isso a Bolsa de Valores brasileira não é uma Bolsa de Valores, é um cassino e também não tomou providência nenhuma. Por quê? Porque a nossa newsletter levanta, lê lá, você vai ver, você vai ficar chocado. Deixa eu só terminar essa coisa aqui. A nossa newsletter mostra o seguinte, que a partir de novembro de 2021, essa fraude começou em 2015. A partir de novembro de 2021, os três donos, Teles, Sicupira e Lema, começaram a sair fora, começaram a sair de fininho, vendendo ações, mudando, fazendo uma fusão, o que é uma indicação clara de que eles estavam sentindo que o negócio ia papocar, que ia explodir, papocar é como a gente fala explodir aqui no Ceará, e eles queriam fazer o que estão fazendo hoje, fazer de conta que 40 bilhões de fraude aconteceram na empresa deles, sem eles saberem. É que nem o Lula nunca sabe de nada. Enfim, diga, dona Gisele. Queria agradecer a quem está acompanhando a gente até agora pelas redes, pelo YouTube, pelo Instagram. Enfim, a gente vai continuar agora pelo Hotmart. Quem ainda não assinou é só entrar cirogomes.com.br e vai estar explicando tudinho lá. E quem já é assinante, entra no hotmart.com ou então pega o link aqui que está fixado no YouTube. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Assina agora lá, fica com a gente. cirogomes.com.br. E agora, tem intervalo? Seguimos adiante.